O Internacional fez um jogo de autoridade. Em nenhum momento da partida o Bragantino foi melhor do que o Internacional. Uma vitória merecida, 3 pontos e um respiro e um ânimo, quem sabe, maior para a decisão contra o Flamengo que se inicia pela Libertadores na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro. Muitos jogadores se destacaram, mas o principal não tinha como ser diferente. A novidade do time de Roger Machado, o garoto Ricardo Matias, roubou a cena com 2 gols. A gente precisa falar de Alan Rodrigues, muito titular do Internacional. A grande surpresa, Cleiton Sampaio fez uma boa atuação aqui em Bragança Paulista. Nesse vídeo, tudo da grande vitória do Internacional depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha, pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no link da KTO e vai lá e faz o teu registro pra dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, uma atuação do Inter, cara, não tem o que se falar. Até tem um pouquinho, eu vou falar, mas vamos lá, vai ser um parênteses pequeno porque o que fica de hoje é a boa atuação, principalmente do meio pra frente, e a vitória do Internacional. A gente falou, pra quem viu no vídeo da tarde aqui no canal, as surpresas do Roger. O Aguirre foi poupado, começou no banco, pensando no Flamengo quarta-feira. Alan Benítez foi titular. Alan Benítez, pra mim, foi o único jogador dos 11 iniciais que não fez uma boa atuação, tá? O Alan Benítez, ele teve muitas dificuldades de marcação, principalmente porque o Bragantino dobrou muito, botando o John nas costas dele em alguns momentos, saindo do meio, indo pro lado esquerdo, direito de defesa do Inter, esquerdo de ataque do Bragantino. Então o Alan Benítez teve algumas dificuldades, é verdade, no jogo de hoje. E também com a bola no pé não foi muito bem o paraguaio Alan Benítez, tá? Não foi uma boa atuação dele. Agora, todos os jogadores que começaram foram muito bem. Bernabei voltou a jogar bem, o que já fazia alguns jogos. Juninho, muito bem. Cleiton Sampaio, cara, pra mim uma grande surpresa. Pra mim foi o melhor da defesa do Internacional. Bateu, rebateu, ajudou a armar. No primeiro lance, o Inter poderia ter saído perdendo com menos de 1 minuto. Cleiton Sampaio dá um carrinho e salva. Aliás, ele dá o carrinho, ele toma o corte, o Juninho salva. Mas depois, em outro lance, é ele que salva o Juninho, tá? Então essa dobradinha hoje deu certo. Claro, não tô defendendo que o Cleiton Sampaio é um grande jogador, não é nada disso, tá? Eu sei das limitações que ele tem, mas eu tenho que ser justo com o jogo que o Cleiton Sampaio fez. Foi um bom jogo do zagueiro do Internacional. Aí a gente vai do meio pra frente, vamos lá. Cara, o Alan Rodrigues fez uma partidaça. Partidaça. Eu cheguei a brincar com o Tiger Junk e com o Lucas Colar. Cara, o Inter assaltou o Argentino Júnior. 4 milhões de dólares chega a ser pouco, porque esse cara tem de bola no corpo. Claro, é o segundo jogo dele com a camisa do Inter, tudo certo. Vai ser titular, não estava inscrito na Copa do Brasil por uma incompetência da direção, mas vai ser titular contra o Flamengo, tá inscrito na Libertadores. Isso é muito bom, fez uma baita partida. O Roger fez algumas trocas entre ele e o Tabata. O Tabata não começa bem o jogo, depois ele melhora ao longo da partida e ele faz uma troca. Ele puxa o Tabata por dentro, joga o Alan Patrick mais próximo do Ricardo Matias e puxa o Alan Rodrigues mais pro lado direito, para dar uma ajuda ali, porque o Alan Benítez não estava bem no jogo, então não ia ser com o Alan Benítez que iam surgir jogadas pelo lado direito, e o Tabata não estava bem. E aí o Tabata melhora dentro do jogo. Inclusive, eu vou deixar um conteúdo amanhã, já aviso qual vai ser o vídeo de amanhã de tarde. Vai ser um vídeo com todas as reações do Roger durante a partida. Eu acompanhei o Roger os 90 minutos, porque a gente estava muito próximo ali da casa-mata do Internacional, e eu vou mostrar esse conteúdo para vocês. O Roger estava enlouquecido com o Bruno Tabata. E aí ele faz essa alteração, o Tabata melhora dentro do jogo. O Alan Patrick estava bem participativo, como sempre. O Wesley, que apesar de ter mais um jogo que ele não fez gol, ele deu assistência. O Wesley também fez um muito bom jogo hoje. Ele falha no gol do Bragantino no segundo tempo, isso é verdade. E o Roger enlouquece com o Wesley. Mas tu vai pegar o recorte do jogo todo, o jogo do Wesley é longe de ser um jogo ruim, tá? Ele dá assistência, não tem gol, mas ele é super participativo, ajuda a criar muitas jogadas no time do Internacional hoje. O Wesley teve sim uma muito boa atuação. O Ricardo Matias com os 2 gols, né, gente? Os 2 gols do Ricardo Matias, mais do que merecido. E olha, na minha opinião, se credencia a ser titular sim contra o Flamengo na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores lá no Maracanã, tá? Inclusive é uma imagem muito simbólica que eu citei aqui na jornada do Baldacinho, que é a imagem do Ricardo Matias entrando com o time e o Ener Valencia e o Borré
as duas grandes contratações, olha, não vou dizer que da última década, porque tem que pegar lá atrás, mas olha, dos últimos 3, 4 anos do Inter, tá? Os dois salários milionários indo pro banco e o menino entrando em campo no time titular, fazendo 2 gols, sendo importante, quem sabe se credenciando para ser titular na semana que vem contra o Flamengo, tá? Uma baita atuação do Ricardo Matias. Depois o Roger fez mais a gestão de grupo. E aí o que eu citaria aqui, que eu fiquei de citar, que eu acho que foi um pouco do que eu não gostei. O Inter ainda demonstra algumas fragilidades defensivas. E hoje não foi nem individualmente. Hoje individualmente foi só o Alan Benítez. Porque eu disse, individualmente o Cleiton Sampaio não fez uma má partida, foi bem. Juninho foi bem. Bernabé foi bem. Rocher foi bem, salvou em umas 2 ou 3 oportunidades. Mas, mesmo que individualmente eles não tenham ido mal, defensivamente o Inter ainda sofreu em alguns momentos, tanto que tomou um gol, é verdade que o desvio matou o Rocher, mas o Inter teve algumas dificuldades nesse sentido. Então assim, vamos lá, o Bragantino não é o Flamengo é muito melhor ofensivamente do que o Bragantino, então, claro, vai mudar, vai ter o retorno do Vitão, mas vai ser o Juninho do lado do Vitão. O Aguirre volta, o Aguirre também jogou aqui no segundo tempo os últimos 20, 25 minutos. Então o Inter também tem que corrigir algumas questões defensivas, de compactação, de marcação, que o Inter teve um pouquinho de dificuldade, é verdade, contra o Bragantino aqui, para contra o Flamengo não sofrer tanto, e é o que a gente confia, né? É voltar vivo do Maracanã na quarta-feira, mas hoje o que fica? Os 2 gols do Ricardo Matias e a baita atuação do garoto, ele se credencia e merece ser titular na quarta-feira contra o Flamengo. Eu não tenho essa convicção toda, porque o Roger tem, por mais que 2 atacantes que não estejam tão bem, 2 atacantes cascudos que custam mais de 1 milhão e meio por mês. Então, assim, eu não garantiria ainda que vai ser o Ricardo Matias, mas eu acredito que ele tenha se credenciado para isso. Tenho que estar aqui, Tabata, melhorou também, foi bem. Wesley, deu uma assistência, não fez gol de novo, é verdade, mas fez uma muito boa atuação. Alan Patrick, carteando como sempre o jogo, não foi um dos 3, 4 melhores em campo, mas foi bem também. Alan Rodrigues, partida fenomenal do uruguaio, cara, em todos os lugares do campo. Roger trocou ele de posição, ele demora um pouco para entender essa de sair de segundo homem para ir pro lado direito, mas também faz uma partidaça. Aí eu vou citar aqui na defesa, Bernabé foi bem, Juninho foi bem, Cleiton Sampaio foi bem, Rocher foi bem e, para mim, individualmente do time, o único que eu não gostei tanto foi o Alan Benítez, que teve muitas dificuldades com bola nas costas e no setor ofensivo. Luiz Otávio, Pastor, entrou muito bem no meio de campo. Borré perde um gol feito. Aí ele até faz um gol que ele tá impedido, eu achei um erro do Alan Patrick, porque o Borré, ele faz que vai e o Alan Patrick não entende e dá a bola muito depois. O Borré tava muito impedido no gol. Mas ele fez bem o movimento, eu acho que ali foi uma falhazinha do Alan Patrick, mas ele perde um gol também quase na pequena área ali sozinho, que não dá pra perder. Luiz Otávio entrou bem, o Borré eu achei um pouco abaixo, perdeu principalmente pelo gol perdido dele. O Aguirre entrou melhorando, o que o Alan Benítez não estava tão bem, tá? Bruno Henrique, pouco participativo, nada demais. Vitinho eu não gostei, tá? O Vitinho não entrou bem no jogo, o Roger deu umas 3 ou 4 mijadas no Vitinho aqui em campo, não foi bem o Vitinho. Mas assim, num todo, a vitória importava muito, mas a boa atuação também, porque por mais que o Bragantino não esteja bem, vamos lembrar, antes do Super Mundial, o Bragantino era uma das equipes mais organizadas do futebol brasileiro. Chegou a brigar por liderança nesse campeonato brasileiro. Então, assim, o Bragantino não é esse time todo ruim que tá se pintando pela má fase deles. Mas, enfim. Gente, daqui a pouco tem coletiva do Roger, Zona Mista, a gente vai trazer tudo aqui no canal, tá? Então não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada, que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui. Um beijo e até depois.